Teleaula Parnamirim. E aí, galerinha? Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Essa é a nossa terceira aula, né? Vamos começar hoje trabalhando o conteúdo de potenciação de radicais, tá certo, pessoal? Então, olha só. Eu sou o professor Sandro e vou trabalhar hoje a potenciação de radicais com vocês. Primeiramente, nós vamos falar aqui do que nós vimos anteriormente. Nós falamos um pouco das propriedades radicais. Lembra que nós falamos quando nós temos a raiz com o índice igual ao expoente? Lembram disso? O resultado é sempre o radicando, né? A raiz de uma raiz, que você multiplica os índices. Raiz de um produto, que você converte em produto de raízes, de mesmos índices. A raiz de uma divisão, que você divide em uma fração, você divide em divisão de raízes, de mesmo índice também. E quando você vai simplificar as raízes, você acha o maior divisor comum entre o índice e o expoente dessa raiz para poder efetuar a simplificação, pessoal. Então, olha só, na potenciação de radicais, nós podemos calcular, pensando naquelas propriedades, essa situação aqui primeira. Eu tenho raiz quadrada de 10 elevado a 2. A segunda situação, eu tenho raiz quadrada de 7 elevada ao expoente 3. E na terceira situação, eu tenho raiz quinta de 2 elevado ao expoente 3. Olha só, na raiz quadrada de 10 elevada ao expoente 2, como esse expoente é igual ao índice, você já vai simplificar, dando um resultado direto já, né, que é o 10, tá certo, pessoal? Se coincidir o índice com o expoente, você já sabe, o resultado vai ser sempre o radicando. Na segunda situação, eu tenho raiz quadrada de 7 elevado ao cubo, elevado ao expoente 3. E quando isso ocorre, eu preciso reescrever esse 7 de uma forma em que eu possa efetuar a simplificação. Fazendo o quê? 7 elevado a 3, eu posso escrever como 7 elevado a 1 vezes 7 elevado a 2. Lembram que quando você tem a multiplicação de potência de mesma base, você repete a base e soma os expoentes, expoente 1 com expoente 2, eu passo a ter o expoente 3. Por que eu deixei aqui separado em fatores expoente 2 e expoente 1? Porque esse segundo fator, ele tem o expoente igual ao índice da raiz. Se o expoente dele é igual ao índice da raiz, ele sai da raiz perdendo o expoente. E o que não tem o expoente igual ao índice da raiz, ele permanece dentro da raiz, tá certo, pessoal? Olha só aqui, ó. Raiz quinta de 2 elevado ao cubo. Vai ficar assim. Não tem como tirar esse 2 ao cubo de dentro da raiz. Por quê? Porque o expoente dele é menor do que 5. Se ele fosse maior, eu poderia até retirar, né? Vamos aqui ver esse exercíciozinho. Calcule as potências abaixo e, quando possível, simplifique. Verifica só. Eu tenho raiz quadrada de 8 elevado a 2. A gente já sabe até da resposta, né? 8, né? Eu tenho raiz cúbica de 12 elevado a 2. Aqui a gente vai ter que pensar um pouco. E eu tenho a raiz quarta de 8 elevado ao cubo. Então, resolvendo, como eu disse, a letra A você tem o expoente igual ao índice. Significa dizer que o resultado vai ser 8, né? É o próprio radicando. Na segunda, na letra B, eu tenho raiz cúbica de 12 elevado a 2. Olha só, o 12, de forma fatorada, ele fica 3 vezes 2 elevado a 2. E esse expoente 2 que está aqui, ó, está aqui ele, ó, representado aqui fora, tá certo? Eu apenas fatorei. Esse expoente 2 que está aqui fora, ele vai multiplicar o expoente do 3, tá certo? E vai multiplicar o expoente do 2. O expoente do 3 aqui é 1 e o expoente do 2 é 2. Tá aqui todo mundo vendo, né? Então, 2 vezes 1, 2. Ficou 3 elevado a 2. E 2 vezes 2, 4. Ficou 2 elevado a 4. Então, eu tenho agora a raiz cúbica de 3 elevado a 2 vezes 2 elevado a 4. Olha que interessante. O 3 elevado a 2 não tem como escrever de forma diferente que seja interessante para essa raiz, para esse radical. Então, o 2 elevado a 4 pode ficar como 2 vezes 2 elevado a 3. Ele sozinho aqui, a gente sabe que o expoente é 1.
Então, ele que ficou, esse fator de 2 elevado a 3, que tem o expoente igual ao índice da raiz, ele vai sair da raiz perdendo o expoente. E eu multiplico, ó. 3 elevado a 2 é quanto? Não é 9? 9 vezes 2, 18. E o índice e o fator que tinha o expoente 3, igual ao índice da raiz, saiu da raiz perdendo esse expoente, tá certo, pessoal? E aqui, ó, eu tenho raiz quarta de 8 elevado a 3. A mesma coisa, muito parecido com esse aqui, eu vou ter que fatorar o 8. O 8, ele pode ser escrito como 2 elevado ao expoente 3. Só que tem esse expoentezinho aqui do lado de fora. O que vai acontecer? Vai ficar 2 elevado a 3 elevado a 3. Vou repetir a raiz quarta de 2 elevado a 3 vezes 3, dá 9. Ó. Agora eu vou reescrever fazendo o quê? 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 4. Por que 4? Porque ele vai ficar com o expoente igual ao índice. E todos esses que ficam com o expoente igual ao índice, eles vão sair da raiz perdendo esse expoente. Vai permanecer esse 2, está aqui ele, 2 elevado a 1, mas 2 elevado a 4, quando sai, perde o expoente e fica apenas 2. A mesma coisa com o segundo 2 elevado a 4. Sai, perde o expoente e fica apenas 2. E 2 vezes 2 dá 4. Então eu tenho como resposta 4 raiz quarta de 2. Tá certo, pessoal? De maneira geral, nós podemos afirmar que a potência de uma raiz ela pode ser escrita assim. Ó. O radicando, que está aqui dentro, ele pode estar elevado a esse expoente que está aqui fora representado. Tá certo, pessoal? Então, mais exemplos aqui. Ó. Eu tenho a propriedade, que também pode ser escrita assim. Lembrando que se o índice e o expoente forem iguais, você tira da raiz sem precisar fazer cálculo algum. E você pode também usar essa propriedadezinha aqui, a raiz enésima de um produto, como produto de raízes, para a gente entender melhor esse exemplo aqui, tá certo? Ó, eu tenho a raiz quadrada de 3 elevado a 5. Olha só, ficou assim. Ó. Esse 5 ele vem como expoente do radicando. Mas eu posso escrever como 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 1, que não aparece aqui. Esses dois que têm índice 2, eles saem da raiz perdendo o expoente e você pode multiplicar. 3 vezes 3 vai dar 9. E o que não tem o expoente igual ao da raiz, o índice da raiz, ele permanece dentro da raiz. Então eu tenho como resultado 9 raiz quadrada de 3. Mais um exemplozinho aqui. Ó. Eu tenho, ainda nas mesmas propriedades, eu tenho raiz cúbica de 10 elevado ao expoente 4. A raiz cúbica de 10 elevado ao expoente 4 pode ser escrita como raiz cúbica de 10 à quarta potência. Não é isso? Esse 10 à quarta potência ainda pode ser escrito como 10 elevado à terceira potência vezes 10 elevado à primeira potência, que não aparece aqui, considera sendo 1. Tá certo, pessoal? Esse 10 elevado a 3, que ficou com o expoente igual ao índice, ele vai sair da raiz perdendo esse expoente, tá certo? E esse que tem o expoente 1, ele vai permanecer, ele não pode sair da raiz. Então eu fico com 10 vezes raiz cúbica de 10, tá certo, pessoal? Outro exemplozinho aqui, ó, uma situação diferente. Eu tenho a raiz quadrada de raiz de 5 mais raiz de 3. Quem lembra o que é isso aqui lá nos polinômios? Que propriedadezinha eu aplico aqui? Quem lembra, né? Isso aqui eu tenho o quadrado da soma de 2 termos, que a gente vê isso no 8º ano, né, pessoal? Lá no 8º ano. Quadrado da soma de 2 termos. Como é que eu vou resolver? Ó? Eu vou multiplicar a base, que é raiz de 5 mais raiz de 3, por ela mesma, tá certo? Raiz de 5 vezes raiz de 5. Tá aqui, ó. Raiz de 5 vezes raiz de 3, ó. Tá aqui, ó. Raiz de 3 vezes raiz de 5 e raiz de 3 vezes raiz de 3. Tá aqui, ó. Raiz de 5 vezes raiz de 5, você vai ter 25, né? Raiz de 25, que é 5. Raiz de 5 vezes raiz de 3, 5 vezes 3, 15, tá certo? 3 vezes 5, 15. São duas, ó. São iguais.
A ordem dos fatores não altera o produto. 5 vezes 3 e 3 vezes 5 vai dar 15, né? Então eu tenho isso aqui repetido 2 vezes. Então 2 vezes. E raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. A raiz de 9 é 3. Os que estão fora da raiz, eu posso escrever, eu posso somar, posso efetuar a operação entre eles. O que vai acontecer? 5 mais 3 dá 8. E o 2 raiz de 15, você repete. Então ficou 8 mais 2 raiz de 15. Essa aqui dá um pouquinho mais de trabalho, mas a gente vai lembrar. Quadrado da soma de 2 termos, né? Se você lembrar, você vai fazer bem direitinho isso aí. Exercício 2. Usando as propriedades, calcule as potências abaixo. Quando possível, simplifique. Essa primeira, o que vai resultar? Não é possível que a gente não lembre, né? Índice e expoente iguais. O resultado é o próprio radicando. Aqui eu vou ter que fatorar, né, o 6 para poder resolver. E essa é igual ao exemplo que a gente viu agora há pouco. Vamos ver como é que vai ficar? Raiz cúbica de 5 elevado ao cubo dá 5. Tá certo, pessoal? É o resultado, você simplifica aqui os expoentes e dá o resultado, o radicando. Aqui, quando eu fatoro esse 6, o 6 vai ficar 2 vezes 3. Então, 2 vezes 3 é elevado a 6 no expoente. Vamos ver aqui como é que pode mostrar essa situação aqui no quadro. Eu vou precisar dar uma mostradinha aqui. Então vamos ver aqui, pessoal. Olha, eu tenho o B, raiz quarta de 6, tudo isso elevado a 6. O que acontece? Essa raiz de 6, ela vai na forma fatorada ficar assim, ó. Raiz quarta de 2 vezes 3 elevado a 6. Ó. Nem precisa mais desse parênteses. O que acontece? Tanto o 2 quanto o 3 vai receber o expoente 6. Vamos ver como é que fica. Seguindo. Ó. Raiz quarta de 2 elevado a 6 vezes 3 elevado a 6. Olha aí como está ficando já, mais ou menos como a gente viu agora há pouco. O 2 elevado a 6, ele pode ser escrito assim, não pode? 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 4. 4 mais 2 não é 6? A mesma coisa vai acontecer com o 3 elevado a 6. 3 elevado a 2, 3 elevado a 4. Os dois que têm o expoente igual ao radicando, o índice do radicando, eles vão sair da raiz, ó, 2 elevado a 4 e o 3 elevado a 4, perdendo os expoentes. Os outros dois que não têm, eles permanecem na raiz. Ó. 2 elevado a 2 é 4, 3 elevado a 2 é 9. Tá certo? O que vai acontecer agora aqui? 2 vezes 3, 6. 4 vezes 9, 36. Existe a raiz de 36? Existe, né, pessoal? A raiz, se fosse quadrada, mas a raiz quarta de 36 não existe. Eu tinha esquecido de acompanhar aqui o índice. Se fosse raiz quadrada de 36, seria 6, mas não é o caso, tá certo, pessoal? Então, nesse caso aqui, permanece o 36 dentro da raiz, tá ok? Voltando para cá, eu tenho raiz, é isso mesmo, raiz de 2 mais raiz de 3, em parênteses, elevado ao expoente 2, que resultou nisso aqui. Vamos ver também aqui no quadro como é que fica, né? Vamos observar aqui no quadro como é que eu vou resolver essa expressãozinha aqui, essa potência. Lembra que a base é o quê? Ó? Raiz de 2 mais raiz de 3, tá certo, pessoal? E o expoente é 2. Eu vou multiplicar ela por ela mesma. Vamos ver aqui no quadro? Então eu vou ter, abre parênteses, raiz de 2 mais raiz de 3, tudo isso elevado ao expoente 2. Se o expoente é 2, o que acontece com a base? Você repete ela 2 vezes. Ó. Raiz de 2 mais raiz de 3 vezes raiz de 2 mais raiz de 3. Aplicando uma propriedade que a gente brinca de dizer que essa propriedade é o chuveirinho, né? Mas é a distributiva da multiplicação em relação à adição. Ó, raiz de 2 vezes raiz de 2 fica
raiz de 4. Raiz de 2 vezes raiz de 3, fica raiz de 2 vezes 3, 6. Raiz de 3 vezes raiz de 2, também fica raiz de 6. E raiz de 3 vezes raiz de 3, vai ficar a raiz de 9. Qual é a raiz quadrada de 4, hein, pessoal? Raiz quadrada de 4 é 2. Ó. Raiz de 6 mais raiz de 6, como elas têm o mesmo índice, tá certo? E também o mesmo radicando, você pode somar e colocar como fosse uma variável, né? 1 mais 1 dá 2, raiz de 6. E qual é a raiz quadrada de 9? 3. E para finalizar, 2 mais 3, 5, 2, raiz de 6, como nós vimos aqui no resultado. Olha só, pessoal, 5 mais 2, raiz de 6. Tá certo, pessoal? Vamos à frente. Nessa segunda etapa, nós vamos falar agora da racionalização de denominadores, tá certo, pessoal? Na racionalização, porque quando nós vamos efetuar adições ou subtrações com frações de denominadores irracionais, isso não é possível. Eu preciso sempre racionalizar para que eu possa efetuar essa operação. Então, vamos ver aqui, ó. Relembrando aqui um pouquinho de adição e subtração de frações. Quem lembra? Eu tenho aqui, ó, 3 quintos mais 1/3. Como é que eu resolvo isso? É só somar aqui 3 mais 1, 4, e 5 mais 3, 8? Não, né? Eu tenho que fazer um mínimo múltiplo comum entre 5 e 3, para daí colocar ele como novo denominador das frações. E o mínimo múltiplo comum, MMC, entre 5 e 3 é 15. Tá certo, pessoal? É 15. Ó. Então, 15 dividido por 5 dá 3, vezes 3, 9. 15 dividido por 3 dá 5, vezes 1, 5. Ó. Repete o denominador, que é igual, ó, repete aqui no final, e 9 mais 5, 14. Está efetuada a sominha, né, entre as frações que nós temos aqui. Mas imagina se eu tenho essa situação, olha, como é que eu vou achar o mínimo múltiplo comum entre 5 e raiz de 3? Não tem como, né? Não tem como. Por quê? Porque raiz de 3 é um número irracional. E se a raiz de 3 é um número irracional, o que eu vou precisar? Eu vou precisar racionalizar esse número, esse denominador raiz de 3, para que eu possa fazer a soma entre elas. Vamos ver como é que nós vamos trabalhar isso. Ó. Racionalização de denominadores. A racionalização de denominadores é um procedimento que se aplica a uma fração quando o denominador é um radical, como nós vimos ali na raiz. Esse processo faz com que o radical se transforme em um número racional. Ele era irracional e eu racionalizei o denominador. Então ele vai passar a ser um número racional. Sai de irracional para racional. Né? Veja o exemplo aqui. Ó. Eu tenho 1 sobre raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 é um número irracional. O processo consiste em multiplicar e dividir a fração pelo radical que está no denominador, quando for raiz quadrada. Se esse radical é chamado, e esse radical ele é chamado de fator racionalizante. Quem é a raiz aqui? Ó? Não é raiz de 3? Então eu peguei esse fator, raiz de 3, tá? Esse denominador, usei ele para multiplicar embaixo e em cima. Multiplica o numerador e o denominador por esse fator racionalizante. Uma vez raiz de 3, vai ficar 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, eu vou ter o quê? Raiz de 3 ao quadrado, ou raiz de 9, que dá 3, ou simplesmente, você pode simplificar. Se o expoente é igual ao índice, você tira da raiz, perdendo esse expoente, tá certo, pessoal? Então, 1 sobre raiz de 3, multiplicado pelo fator racionalizante, você vai obter o resultado raiz de 3 sobre 3. Dessa forma, você tornou esse denominador um número racional, você racionalizou. Tornando racional, você pode sim efetuar a adição ou subtração com essa fração. Mais um exemplo. Nesse caso aqui eu tenho 5 sobre 3 raiz quadrada de 2. E quem é o fator racionalizante? Vai ser a raiz quadrada de 10. Está vendo aqui?
O que vai acontecer? 5 sobre 3 raiz de 10. Eu vou multiplicar, eu vou pegar esse fator racionalizante, que é a raiz de 10, ó, e vou multiplicar o numerador e o denominador dessa fração. Tá? Aí eu vou ter 5 raiz de 10, ó, aqui, e 3 raiz de 10 vezes raiz de 10, vou ter 3 raiz de 10 ao quadrado. Tá? E a raiz de 10 ao quadrado, esse 10 elevado ao expoente 2, ele pode sair da raiz, porque ele tem um índice igual ao expoente, ele pode sair perdendo esse expoente. Então eu vou repetir, ó, 5 raiz de 10 e 10 ao quadrado. Saiu, ó, perdeu o expoente. O que vai acontecer? Eu tenho 5 raiz de 10 sobre 3 vezes 10, 30. 30 eu posso simplificar. Qual o número que eu posso simplificar? O 5 e o 30 ao mesmo tempo. Para dar certo aqui para mim. Eu posso dividir por 5. 5 dividido por 5 dá 1. E 30 dividido por 5 dá 6. Está mais simplificada possível, né, pessoal? Tá show aqui, ó. Raiz de 10 sobre 6. Mais um exemplo. Nessa situação, qual vai ser o fator racionalizante? O raiz de 2. Olha só. Observa o que eu vou fazer. 2 menos raiz de 2 sobre 2 raiz quadrada de 2. Então eu vou multiplicar tanto o numerador como o denominador por raiz de 2. 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2. Menos, olha o menos. Se você fizer diferente sem usar o menos, vai ficar errado, hein? Menos raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Eu tenho menos raiz quadrada de 2 elevado ao expoente 2. Embaixo eu tinha já 2 raiz de 2 multiplicado por raiz de 2. Repete o 2. 2 raiz de 2 vezes raiz de 2 eu tenho raiz de 4. Olha o que vai acontecer. Ó. Tanto aqui quanto aqui, ele tem o expoente igual ao índice. E isso vai o quê? Eu vou acarretar que eu posso tirar o radicando perdendo esse expoente. Tá certo? Olha como fica. Repete o 2 raiz de 2, menos 2, porque ele saiu da raiz. E eu tenho aqui embaixo, ó, 2 vezes 2, ó, 2 vezes 2, que vai ficar 4. Então eu tenho 2 raiz de 2 menos 2 sobre 4. Tá certo, pessoal? Um exercíciozinho aqui para a gente fixar essa informação. Eu tenho 2 sobre raiz quadrada de 5. Eu tenho 3 raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 8. 3 menos raiz quadrada de 3 sobre 2 raiz de 3. Identificando primeiro todos os fatores racionalizantes para a gente poder efetuar. Raiz de 5, raiz de 8 e raiz de 3. Esses vão ser os fatores racionalizantes. Olha como fica, ó. Se eu multiplicar o denominador por raiz de 5, vai dar raiz de 25, que a raiz de 25 é 5. E se eu multiplicar aqui, ó, 2 vezes raiz de 5, dá 2 raiz de 5. Tá certo? Aqui, ó, eu tenho 3 raiz de 2 sobre raiz de 8, que foi multiplicado o denominador e o numerador por essa raiz de 8. Se vocês devem estar olhando para ver como é que foi que chegou a 3 sobre 2. Vamos dar uma olhadinha aqui no quadro? Aqui no quadro eu tenho, ó, 3 raiz de 2 sobre raiz de 8. Ele está dizendo que é igual a 3 sobre 2, tá certo, pessoal? Está dizendo que é igual a 3 sobre 2. Mas primeiro vamos racionalizar para ver como é que fica. Então eu vou multiplicar o denominador e o numerador por raiz de 8. Então eu vou ter, ó, repete o 3, raiz de 2 vezes raiz de 8. 2 vezes 8, 16. Simples, né? E raiz de 8 vezes raiz de 8. E 8 elevado a 2. Olha aí. Melhor ainda. Qual é a raiz quadrada de 16, hein, pessoal? Raiz de 16 é 4. Aqui eu simplifico o expoente com o índice e obtenho 8. Posso simplificar essa fração? Primeiro vamos resolver, ó. 3 vezes 4 dá quanto? 3 vezes 4, hein? 12, ó. 12 sobre 8. Ah, professor, mas está diferente do que está no quadro. Porém, você pode ainda fazer uma simplificaçãozinha aqui, ó. O maior divisor comum entre 12 e 8 é quem? É 4. 12 dividido por 4 dá 3. 8 dividido por 4 dá 2, ó.
Agora ficou igual que está no quadro, ficou? Porque a gente tem que fazer a simplificação. Olha o que diz lá. Escreva, racionalize e simplifique. Deixe o negócio mais simples possível. A expressão ela tem que ficar o mais simples possível, tá certo, pessoal? Vamos para cá para o quadro. Na outra situação, eu tenho 3 menos raiz de 2, menos raiz de 3 sobre 2 raiz de 3. E como é que eu vou resolver essa daqui? Qual é o fator racionalizante? É o raiz de 3, né, pessoal? O fator racionalizante é raiz de 3. Eu vou tanto multiplicar o denominador com o numerador dessa fração por quem? Por raiz de 3. Simples. Vamos lá no quadro ver como é que fica? Vamos lá. Pegando a raiz que eu tenho aqui, passei à frente, eu tenho 3 menos raiz de 3. Pegando a expressãozinha, né? E embaixo é 2 raiz de 3. Beleza? O que é que eu vou fazer? Presta atenção. O fator racionalizante é 3. Eu vou multiplicar o denominador e o numerador dessa fração por quem? Por raiz de 3. Cuidado, viu? Use o parênteses para você saber que essa raiz de 3 vai multiplicar tanto o 3 quanto o menos raiz quadrada de 3. Senão você vai errar. Se você multiplicar só esse aqui, você erra. E se você escrever sem o parênteses, pode ser que o professor questione o que você fez. Mas vamos fazer direitinho aqui. Quanto é 3 vezes raiz quadrada de 3? Vai ser 3 raiz de 3. E quanto é menos 3, raiz quadrada de 3 vezes 3? Vai ficar menos raiz de 3 ao quadrado. Estão percebendo como é simples? Olha só, aqui embaixo. Esse 2, esse fator 2 que está fora da raiz, ele vai se repetir. Né? Eu vou colocar ele aqui. 2 vezes. Quanto é raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3? Eu posso escrever como raiz de 9 ou de 3 elevado a 2. E por que 3 elevado a 2? Por que não logo 9? Porque você vai usar a propriedade e vai simplificar. Tá certo, pessoal? Fica mais fácil. Olha só. Vem para cá. Ó. 3 raiz de 3 menos. Cortou o índice com o expoente, eu tenho 3 sobre 2 vezes. Cortou o índice com o expoente, eu tenho 3 também. Vou repetir. Ó. 3 raiz de 3 menos 3 sobre 6. Se dá para simplificar, não é necessário. Você pode deixar como está aqui esse resultado. Dessa forma aí você resolveu a racionalização e escreveu de forma mais simples possível, tá certo, pessoal? Vamos voltar aqui para a nossa TV. Então, ainda existe essa possibilidade aqui de ter uma expressão desse jeito. E a expressão, quando é assim, nós temos que usar muitos procedimentos. Um dos pensamentos que nós usamos é falar do conjugado de um número, não é, pessoal? O que é o conjugado desse número? Olha só. O conjugado é uma expressão de adição ou subtração com 2 termos e é uma expressão idêntica, né? Porém, com o sinal invertido. Eu tenho aqui 5 menos raiz de 2. Qual o conjugado? 5 mais raiz de 2. Eu tenho aqui 3 mais raiz de 8. O conjugado vai ser 3 menos raiz de 8. E assim por diante. Ó. Mas aqui, sim, lembre-se que mesmo que a raiz venha na frente ou venha depois, quem muda o sinal é o radical, viu? O radical tem que mudar o sinal. Raiz de 3, menos raiz de 3, e repete o menos raiz de 2. E o 3 raiz de 5 mais 6, menos 3 raiz de 5 mais 6. Perceberam que nas 4 situações, só quem mudou o sinal foi o radicando, tá certo, pessoal? Não muda outra coisa não, só o sinal do radicando. E esses são os conjugados, tá? Olha só aqui um exemplo para a gente entender como é que funciona isso. Eu tenho 2 sobre 4 menos raiz quadrada de 3. O que acontece? Quando eu vou resolver, eu vou pegar o conjugado do denominador, que é 4
menos raiz quadrada de 2. Vou usar ele para multiplicar o numerador e o denominador dessa fração. Olha o que acontece. 2 vezes 4 e 2 vezes raiz de 3. Fica o quê? 2 vezes 4, 8. E 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. Aqui eu tenho o produto. Se vocês observarem, está lá no polinômio, tem isso aí, viu? Produto da soma pela diferença de dois termos. Mas aplica a distributiva. 4 vezes 4, 16. 4 vezes raiz de 3, 4 raiz de 3. Menos raiz de 3 vezes 4, menos 4 raiz de 3. E menos raiz de 3 vezes mais raiz de 3, eu vou ficar com menos raiz de 3 ao quadrado. Repete a parte de cima do jeito que está. 16 eu vou repetir, ó. Aí aqui, ó, mais 4 raiz de 3, menos 4 raiz de 3. Dá zero, pessoal. 4 menos 4 é zero. E quem é a raiz quadrada de 3 elevado a 2? É somente 3. Mas não esquece do sinalzinho, ó. Então eu tenho, repete essa parte de cima, né, que é o 8, mais 2 raiz de 3, está aqui. E 16 menos 3, 13. Né? Veja que vai parecer gigante, difícil, mas não é não, pessoal. Isso é a prática. Então, vocês em casa vão praticar essa informação, vão praticar essa racionalização de denominadores, tá certo, pessoal? Como também a potenciação de radicais, para que a gente consiga tá com isso na mente, tá certo, pessoal? Dessa forma, vocês vão fazer os estudos de vocês bonitinho, direitinho, pega o livro, pega mais atividades que vocês puderem e fecha com chave de ouro. Estuda isso aí, tá certo, pessoal? Até logo!